Bem-vindo ao programa Família com Deus. Aqui você recebe muitas orientações da Bíblia para a felicidade da sua família. Queremos que você seja beneficiado com este programa e que a vida no seu lar seja feliz e abençoada. Mas para que isso aconteça, Jesus precisa estar no seu coração. Uma fortaleza é um lugar protegido, com muros altos, paredes grossas, portões intransponíveis, vigilância constante e, geralmente, no alto da montanha. São castelos, fortes, casas e prédios que se tornam um lugar seguro e onde só entram pessoas autorizadas. Moram nessas fortalezas pessoas importantes, ricas e influentes. Ao saírem ou ao entrarem, fazem isso com muito cuidado, para não serem surpreendidas por algum perigo. Nosso lar precisa ser uma fortaleza. Hoje, mais do que nunca, precisamos proteger as pessoas importantes da nossa vida, especialmente as mais vulneráveis, nossos filhos. E não estou falando de proteção física, embora isso também seja importante. Me refiro à proteção moral, o que tem a ver com valores e princípios. Nossos filhos precisam ser protegidos da avalanche de corrupção e imoralidade que assola nossos dias. E o lugar protegido, o lugar seguro, a fortaleza é o lar. Em Salmos, no capítulo 127, no versículo 3, lemos o seguinte: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Quando recebemos uma herança, guardamos com carinho, protegemos até com a própria vida, se for necessário. Recebemos de Deus um presente preciosíssimo, que são os filhos. A todo momento ouvimos, lemos e assistimos a notícias a respeito de um problema que atinge a sociedade, a ideologia de gênero. Essa teoria defende a ideia de que não existem apenas gênero masculino e o feminino, mas sim um espectro em que pode ser livremente escolhido pelo indivíduo. Os seres humanos, segundo essa teoria, nascem iguais, sendo a definição de masculino e de feminino um produto histórico-cultural desenvolvido tacitamente pela sociedade, colocando o gênero como algo que pode ser mutável e não limitado, como definem as ciências biológicas. Ainda segundo os defensores dessa ideologia, dizer às crianças que o menino é masculino e a menina é feminina é uma imposição da sociedade. Lemos na palavra de Deus, em Gênesis, no capítulo 1, verso 27, sobre o início do gênero humano. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Desde a criação foram estabelecidos os gêneros humanos, homem e mulher. Qualquer pensamento diferente do que é apresentado na Bíblia está errado. E essa ideologia está sendo propagada pelos meios de comunicação e também nas escolas, o que é muito preocupante. Na escola, são estabelecidas as bases de conhecimento das crianças, o que as conduzirá por toda a vida. E essa confusão de gêneros trará consequências negativas ao futuro delas. Na prática, os pensamentos e necessidades de uma minoria estão sendo impostos no todo. E é politicamente incorreto falar contra essa ideologia. É aqui que nosso lar precisa ser uma fortaleza, um lugar de proteção para as crianças. A educação moral e a proteção delas são responsabilidade dos pais. É em casa que os filhos recebem a doutrinação, não na escola. É na fortaleza do lar que as crianças aprendem os valores e princípios que fará delas homens e mulheres úteis na sociedade. O método de educação
estabelecido no Éden, era centralizado na família. Adão era o filho de Deus e era de seu pai que recebia instrução. Adão e Eva tinham, no mais estrito sentido, uma escola familiar. No plano divino de educação, adaptado às condições do homem após a queda, Cristo ocupa o lugar de representante do Pai, um elo entre Deus e o homem. Jesus é o grande professor da humanidade e ele ordenou que os homens e mulheres fossem seus representantes. A família era a escola e os pais os professores. Em sua sabedoria, o Senhor determinou que a família seja a maior célula educadora. É no lar que a educação da criança deve começar. É sua primeira escola. Ali, tendo os pais como instrutores, terá de aprender as lições que a devem guiar por toda a vida. Lições de respeito, obediência, reverência e domínio próprio. As influências educativas do lar são uma força decidida para o bem ou para o mal. São, em muitos sentidos, silenciosas e graduais, mas, sendo exercidas na direção devida, tornam-se fator de grande alcance em prol da verdade e da justiça. Se a criança não é instruída corretamente ali, Satanás a educará por meio de fatores de sua escolha. Como é importante a escola do lar. Ela prepara os filhos para o cumprimento de deveres no lar, na sociedade e também na igreja. Não existe obra das confiadas a seres humanos tão repleta de consequências de grande alcance quanto a obra dos pais, os fundadores e protetores do lar. É um triste fato, quase universalmente admitido, que a educação no lar e o ensino da juventude têm sido negligenciados. A juventude e a infância de hoje é que determinam o futuro da sociedade. E o que estes jovens e crianças vão ser depende do lar. A maior parte das enfermidades, da miséria e criminalidade que afligem os homens é culpa da falta de boa educação doméstica. Se os filhos que saem do lar estivessem devidamente preparados para enfrentar as responsabilidades da vida e seus perigos, que transformação o mundo experimentaria? Toda criança trazida ao mundo é propriedade de Jesus Cristo e deve ser educada por preceito e exemplo para amar e obedecer a Deus. Mas, decididamente, o maior número de pais tem negligenciado a obra que Deus lhes deu, deixando de educar e preparar os filhos, desde o despertar da razão, para conhecer e amar a Cristo. Os pais devem vigiar a mente aberta e receptiva dos filhos, com muito esforço, tendo como seu primeiro dever educar os filhos na doutrina e admoestação do Senhor, ficando todo o resto em segundo plano. Não devem permitir que a preocupação com os negócios, a moda, os costumes e regras, geralmente aceitos pela sociedade, tenham um poder controlador sobre eles, de maneira que negligenciem os filhos na infância e deixem de dar a eles a devida instrução conforme os anos passam. Uma grande razão por que há tanto mal no mundo hoje é os pais ocuparem a sua mente com outras coisas que não aquela de máxima importância, isto é, como se adaptar à obra de paciente e bondosamente ensinar aos filhos o caminho do Senhor. Se a cortina pudesse ser afastada, veríamos que muitos filhos que têm se afastado perderam-se para más influências por causa desse descuido. Pais, não querem permitir que isso aconteça em sua experiência? Então, não considerem nenhum trabalho mais importante do que dar aos filhos o tempo todo o que for necessário
para fazê-los compreender o que significa obedecer ao Senhor e nele confiar inteiramente. A mãe deve sempre se destacar nessa obra de ensinar os filhos. Embora deveres importantes repousem sobre o pai, a mãe, por estar quase sempre com os filhos, especialmente durante os seus primeiros anos, deve ser sempre sua especial companheira e instrutora. Deve ter o maior cuidado em cultivar o asseio e a ordem para que os filhos formem hábitos e gostos corretos. Devem instruí-los para que sejam trabalhadores confiantes e um auxílio uns aos outros, para que vivam, hajam e trabalhem como estando sempre à vista de Deus. Os pais devem ficar mais no lar. Por preceito e exemplo, devem ensinar aos filhos o amor e o temor de Deus. Devem lhes ensinar a ser compreensivos, sociáveis, afetuosos, a cultivar hábitos de economia e abnegação. Dando aos filhos amor, simpatia e encorajamento, os pais podem lhes providenciar um refúgio seguro e prazeroso contra muitas tentações do mundo. Pais, vocês têm responsabilidades que ninguém pode cumprir em seu lugar. Os pais que fazem da palavra de Deus seu guia e que compreendem o quanto seus filhos dependem deles na formação do caráter, dão um exemplo seguro para seguir. Os pais e mães são responsáveis pela saúde e o desenvolvimento do caráter de seus filhos. Ninguém pode ser fiador deles nessa obra. Ao se tornarem pais, recai sobre vocês a tarefa de cooperar com o Senhor em educar os filhos em princípios sadios. Quão triste é que muitos pais têm posto nas mãos de estranhos a responsabilidade que Deus lhes deu com respeito aos filhos. Desejam que outros trabalhem por seus filhos e os livrem de todo o peso quanto a isso. Muitos que estão agora lamentando o desvio dos filhos são os únicos culpados. Examinem suas Bíblias e vejam o que Deus deles exige como pais e guardiões. Assumam seus deveres negligenciados por muito tempo. Necessitam humilhar-se e arrepender-se diante de Deus por sua negligência em seguir a direção divina na educação dos filhos. Necessitam mudar o modo de agir e seguir estrita e cuidadosamente a Bíblia como seu guia e conselheiro. O que vocês vão colher como recompensa por seus esforços? Terão os filhos bem ao seu lado, querendo cooperar no plano que sugerirem? Vocês verão que seu trabalho foi facilitado. Em Salmos, capítulo 127, verso 1, nós lemos: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Esse pensamento mostra nossa total dependência de Deus para tornar nosso lar uma fortaleza. Por meio de estudo da Bíblia, oração e dedicação, podemos fazer com que nosso lar seja um lugar de proteção para nossos filhos. Querido amigo, queridos pais, se vocês têm falhado em fazer do seu lar uma fortaleza, se têm dificuldade em conduzir seus filhos nos caminhos do Senhor, entreguem a vida, entreguem o coração a Jesus, entreguem a família aos seus cuidados, e Ele os protegerá e lhes dará sabedoria. Quero orar por você e sua família neste momento. Querido e amado Pai Celestial, em nome de Jesus, nosso Salvador, nos prostramos diante de Ti para suplicar em favor das famílias, em favor da felicidade de cada família que nos acompanham neste momento. Senhor, estamos vivendo neste mundo terrível, cheio de imoralidade.
mas suplicamos que pela Tua graça proteja cada família, cada jovem, cada criança, desses problemas que assolam o nosso mundo, que estão ao nosso redor, para que o Teu nome seja exaltado, Senhor, e as famílias sejam resgatadas, os jovens sejam resgatados e não venham a sofrer a influência maligna destas coisas que o mundo está ensinando. Nos ajude, Senhor, e perdoa a nossa negligência como pais. Dá-nos forças para que possamos educar os nossos filhos para Ti, conforme a Tua vontade. Pois isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se você acha importante este assunto, este vídeo, para outras famílias, para outros amigos, compartilhe para que outras pessoas também possam usufruir deste conhecimento. Que Jesus os abençoe e esteja sempre com vocês. Amém.